Agora eu quero que os irmãos fiquem de pé, que nós vamos ler um texto em Eclesiastes. Eu vou ser bem rápido, um texto muito conhecido dos irmãos. Eclesiastes 1, diz a palavra de Deus. Eclesiastes 1, do verso 1 ao 11. A gente estudando a palavra de Deus assim, e ontem, quinta-feira, nós estivemos ali no presbítero Alex. Aquele dia não estava legal mesmo, estava ruim. Cheguei em casa, já tomei um analgésico. Os irmãos ali sempre alegres, eu quietinho. Acho que o irmão percebeu que eu estava quieto, nem estava conversando. E daí cheguei em casa e falei, vou estudar um texto aqui, porque sábado, se Deus permitir, eu vou levar uma mensagem à igreja. E até falando sobre memorizar, né? Falei assim, daí eu falei, foi um cruzado da minha esposa. Eu falei assim, eu vou deixar para estudar mais um texto mais na sexta-noite e no sábado, né? Porque eu sou meio ruim de memorizar. Ela falou assim, se você estudasse mais a Bíblia, você memorizava melhor. Aí foi um cruzado, eu falei, peguei essa para mim. Fiquei quietinho, esperando passar a pancada. Mas é verdade, a gente estudando mais, se aprofundando mais na Bíblia, a gente memoriza mesmo. E eu estava estudando até um outro texto, e parece que Deus não toca em seu coração, que é aquilo que você tem que levar à igreja. E hoje eu sentei à tarde e abri um texto lá, estudando e abrindo um texto, abri a internet e falei, vou estudar alguma coisa. E veio esse texto aqui, queridos, e Deus tocou no meu coração que eu tinha que trazer essa mensagem para os irmãos nessa noite. E eu coloquei o título para essa mensagem, assim, a futilidade da vida e a utopia do homem. A gente vai ver no decorrer dessa mensagem que o pregador, ele fala, através dessa mensagem não, esse livro inteirinho é sobre vaidade, ele começa e termina sobre vaidade. E nós vamos ver o porquê. Diz a palavra de Deus, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol e põe-se o sol e volta ao lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os ribeiros correm, para ali tornam a ir. Todas as coisas são canseiras, mais do que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi isso e o que há de ser? O que se fez isso? O que se fez? Isso se tornará a fazer, nada novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê isto é novo? Já foi em outros séculos passados, que foram antes de nós. Não há lembranças de coisas que procederam, e das coisas que hão de ser, também não haverá lembranças, entre os que hão de vir depois delas. Amém, queridos? Os irmãos podem se assentar? Queridos, Salomão escreveu esse livro aproximadamente quase 3.000 anos, 945 antes de Cristo, dá quase 3.000 anos antes. E ele observando a futilidade da vida como sábio. E isso no decorrer dos séculos, isso chegou até nós. A futilidade, a inutilidade da vida, a vaidade. E a gente percebe que hoje em dia não é diferente. Nós estamos passando por um momento muito difícil da humanidade nesse século. E as pessoas ficam de uma maneira
uns entusiasmados, porque nunca viram, outros ficam enlouquecidos, outros ficam amedrontados com essa situação. Mas nós sabemos, querido, nós estudamos a Bíblia, nós sabemos que isso não é novo, isso não é de agora, e futuramente também haverá coisas piores, diz a palavra de Deus. E Salomão, observando tudo isso, e ele fala aqui através da palavra, vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Que faz debaixo do sol? Ele faz essa pergunta, que proveito tem o homem debaixo do sol? Que nós sabemos que, como ele fala aqui, a geração vem e outra vai, uma vai e outra vem. Eu não conheci, nós acho que nós não conhecemos nossos tataravós, não conhecemos. Talvez nossos filhos não vão conhecer os tataravós deles. As pessoas mais antigamente que a gente fala assim, antigamente não era assim. E hoje é. Futuramente a geração que vai nascer, que nasceu agora, vai falar para os netos. Antigamente, a época que nós vivemos, não era assim. Não é verdade? E o pregador fala, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Mas nós sabemos que as coisas, o ciclo da vida sempre se renova e o homem vai e outro vem, mas as coisas continuam a mesma, como diz o pregador. O sol nasce, se põe, os rios correm para o mesmo lugar. Mas o homem fica correndo atrás de alguma coisa. O homem sempre corre algo para preencher. E o pregador diz, que proveito tem o homem? Eu me pergunto, que proveito tem o homem em todo o seu trabalho? Eu estava conversando com uma pessoa ontem, a pessoa me relatando, fulana lutou tanto, e conseguiu se formar, conseguiu comprar uma farmácia, e falando a mim, disse, eu venci na vida. E eu me perguntei, o que é vencer na vida? O que é vencer na vida? Muitas respostas variadas, talvez cada um de nós temos uma resposta para o que é vencer na vida. Mas a única resposta de vencer na vida é estar com Cristo e morrer com Cristo. Paulo diz, terminei a carreira, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Isso é vencer na vida. É combater o bom combate, é guardar a fé. Isso é vencer na vida. Muitas vezes nós lutamos tanto por algo material e acha que eu venci na vida, mas o coração dele, o vazio está sempre, ele quer mais. Certamente essa pessoa que trabalhou, venceu, segundo ela, comprou a farmácia, ela vai querer uma farmácia, ela quer outra. E quando ela quiser outra, ela quer mais outra. Isso vai acarretando um ciclo vicioso de possuir coisas. E a pessoa nunca vence na vida. Aqui nessa vida terrena não vence. A pessoa se torna escravo, a pessoa drena toda a sua energia, quanto jovem, e ao envelhecer continua esbanjando sua energia em coisas inúteis, em futilidades da vida, em coisas que vão ficar aqui. E ele esquece muitas das vezes, a maioria esmagadora das vezes, até dentro da igreja, da pessoa que Cristo tirou do lamaçal do pecado, esquece que prioridade na vida é Cristo. E começa a correr atrás de vencer na vida. As pessoas se tornam escravos do sistema, esse sistema de governo que nós suga cada dia. Quanto mais você tem, mais você tem que contribuir. Quanto mais você contribui, mais você tem que trabalhar. Se o cara tem um carro, ele tem que pagar o imposto. Se ele tem 12, ele tem que pagar dobrado. Hoje cedo eu tive já acordei meio nervoso, que eu fiz um negócio de um carro, final de ano, antes de viajar, e esse carro não foi transferido. Para a gente ver, observar as coisas pequenas na vida e saber como que o ser humano fica escravo do sistema e diz que venceu na vida. É a vida sem Cristo. Como que é a vida da pessoa que não tem, é inútil sem Deus nessa terra. Aí a pessoa me ligou e falou, esse carro não foi transferido, que eu puxei lá, eu falei, olha, eu já passei a procuração para a pessoa que eu vendi, e ele também está me pressionando para transferir. Ela falou, não, mas eu quero transferir porque eu tenho 3 carros no meu nome, eu tenho que declarar imposto. Então a pessoa fala, eu tenho um carro na garagem, eu sou bem sucedido, eu tenho 2, eu tenho 3, eu estou vencendo na vida.
está se tornando escravo do sistema. Ele não tem mais tempo da família, ele não tem mais tempo para Deus, ele tem que trabalhar para manter aquele padrão de vida, porque ele quer vencer na vida. E o pregador nos pergunta, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Que proveito tem? Canseira, fadiga. De todo o seu trabalho que faz debaixo do sol. Uma geração vem e outra geração vem. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Queridos, a terra não muda. A geração vem e vão, continua a mesma. A gente, observando, estudando sobre a história, a gente fala maldade humana, está demais. Tem um ditadozinho que o pessoal fala, é o fim das épocas. É o fim das épocas, a maldade humana está demais. Querido, nós estudando a história da humanidade, a Bíblia e livros históricos, nós vemos que sempre foi assim. Quanto os homens eram maus, e quantos eram perversos, e quantos eram afastados de Deus, e continua assim. Continua assim. As perversidades só mudam. Agora só tem tecnologia, ciência, mas o homem sempre foi perverso, sempre foi violento. Hoje em dia o pessoal está inventando direitos humanos para apaziguar um pouco da violência humana, antigamente não. Hoje raramente tem, eu creio que não tem mais, algum país tem escravos, né? Eu creio que não. Antigamente eram escravos, a pessoa tratava o outro como bichos, então o ser humano sempre foi mal, queridos. Uma geração vai perversa, outra geração vem e a perversidade continua. Mas a terra permanece. Nós, muitas das vezes, nós ficamos entusiasmados, muitas das vezes, com esses fenômenos naturais. É terremoto, é maremoto, é tufões, é furacões, é isso e aquilo. E as pessoas falam, é o fim. E não é o fim, queridos. Nós sabemos que não é o fim. A gente vamos ver isso agora aqui em Mateus. Veja bem o que Jesus fala. Mateus 24. Essa é a palavra de Jesus, a profecia dos últimos tempos. Mateus 24, o verso 6, diz a palavra de Deus, Jesus falando, do 6 ao 8. Veja bem, queridos. Ouvireis de guerras e rumores. Ouvirei de guerra e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são os princípios das dores. Essas são palavras de Jesus, o sermão profético. Ele fala que haverá guerras, rumores de guerra, haverá fomes, mas não vos alarmeis, não vos assustei com essas coisas. Queridos, hoje em dia nós estamos vivendo nessa fase dessa pandemia, as pessoas andam nervosas, apavoradas, com medo. Cristãos andam se trancando, não querem nem comunhão com a igreja, com medo. Mas não tem medo daquele que pode matar o corpo e matar a alma. Não tem medo. Não vem para a igreja. Diz a palavra de Jesus, ouvireis de guerra rumores. No 8 ele fala, todas essas coisas, porém, porém, essas coisas são os princípios das dores. Querido, isso são os princípios das dores. Veja bem, no verso 21 diz a palavra, pois haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem haverá jamais. Nos final dos tempos, querido, haverá grande aflição. Essa afliçãozinha só são os começos das dores. Mas o homem não vê isso. O homem está correndo atrás de vencer na vida. E diz o pregador, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? Não estou dizendo que a gente não deve trabalhar, devemos. Isso é bíblico, devemos com o suor do nosso rosto. E continua dizendo, eu parei no 7. Agora o verso 8 diz assim, todas as coisas são canseiras, mais do que ninguém pode declarar. Os olhos não se fartarão de ver, nem os ouvidos de ouvir. Todas as coisas são canseiras, queridos. Todas as coisas são canseiras. É fadiga.
Salomão estava observando sobre isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa de um prego enfiado a gente, colocando a gente para a gente observar mais a vida, observar mais a inutilidade das coisas da vida. Quão inútil é correr atrás do vento, correr atrás de vencer na vida. Nossa vida tem que ser pautada em Cristo Jesus. Eu estava vendo observando algumas letras de música circular, né? E algumas faz sentido, outras não. Eu estava vendo uma música que se diz assim, eu acho que os irmãos todos aqui conhecem, não sei, de Raul Seixas, que diz assim: eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. Metamorfose é uma coisa que está se renovando. Uma coisa que... Ambulante é uma coisa que não tem paradeiro. Do que ter uma opinião formada sobre tudo. Querido, nós não temos opinião formada sobre tudo. Nós temos uma opinião formada sobre aquilo que a Bíblia diz. Nós temos uma opinião. Se esse dia eu falei aqui, o que a Bíblia diz para nós fazer, nós temos que ter a opinião formada. A nossa opinião, nada mais nos tirar da opinião que a Bíblia diz que nós devemos ser. Agora a pessoa ser uma metamorfose em Cristo Jesus, renovar em Cristo, sim. Mas ambulante, ele quis dizer o quê? Tudo que a vida joga, ele é uma metamorfose, ele está se renovando daquilo. Ele é ambulante. Agora a moda é homossexualismo, todo mundo agora chora para ser. Eu não quero ser mais homem, eu quero ser sexual, porque eu sou uma metamorfose, eu sou evoluindo, eu sou ambulante. Não é verdade? A pessoa que agora a moda é isso. Queridos, a Bíblia, o cristão, ele não tem moda, ele tem recato, ele se santifica em Cristo Jesus. Então nós não temos que ser uma metamorfose ambulante, nós temos que ter uma metamorfose fixa na rocha que é Cristo, com nossa opinião formada em Cristo. Querido, tem muitas coisas que a gente usa circularmente, mas distorce a palavra e as pessoas ficam aplaudindo, até muitos cristãos ficam, ó, eu sou. Querido, nós não somos o que o mundo fala, nós somos aquilo que Cristo fala, nós somos escolhidos e temos que nos santificar. Não ficar olhando a inutilidade da vida. Muitas das vezes, como eu falei no início da palavra, a utopia do homem. Hoje está ruim, o ser humano fala, antigamente era melhor, hoje está ruim, mas vai ficar melhor. É utopia, meu amado, não vai ficar melhor, a palavra diz, vai vir dias piores, o final dos tempos vai vir dias piores. Temos que estar preparados para esses dias piores. E o homem tem essa utopia que vai melhorar. A gente vê ao decorrer da história, o Collor, na política, tem uns... Deixa eu não falar, queridos, porque tem uns aí que é Lula, uns encéfalos aí que ficam criticando o Bolsonaro. E no tempo do Collor prendeu toda a poupança, mas vai melhorar. O Lula... roubou o Brasil, agora vai melhorar, que agora o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro também está ruim, mas o outro que vem vai melhorar. É uma utopia, não melhora, essa terra não tem melhora, queridos. Você quer melhorar a sua vida? Você anda com Deus. Dias atrás eu preguei sobre andar com Deus. Ande com Deus. Trabalhe, querido, mas ande com Deus. Sua vida vai melhorar. Você está passando por dificuldades, eu estou passando por um momento de saúde, mas eu estou com Deus. Eu creio que aqui não é o meu lugar, nós somos passageiros, somos peregrinos nessa terra. A morada de nós todos é no céu. Não devemos nos surpreender ou nós ficarmos alarmados do que está acontecendo. Vamos estudar a Bíblia, vamos ser coerentes, vamos ser inteligentes. Vamos olhar a vida com os olhos do Espírito Santo em nós habita. Não com nossos olhos carnais, porque com nossos olhos carnais nós vemos só defeito, e tem muitos. Diz o pregador, todas as coisas são canseiras, mas que ninguém o pode alcançar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O ser humano não se farta de ver, todas as coisas ele quer. Eu estou colocando assim nesse versículo, todas as coisas que ele vê, ele quer. Tudo que ele ouve, ele quer. Eu tiro, assim, até em prazer carnal, a satisfazer o seu prazer carnal. Eu quero mais, como eu disse no começo, a pessoa tem um objeto, ele tem um bem, ele quer dois. Para quê? Então a moda, isso não é nem moda. Isso é bíblico, né? Tendo do que comer, o que se vestir, e se deve contente. Agora tem uma moda que é minimalismo, né? Que a pessoa se diz quanto menos mais, né? Quanto menos mais.
E essa filosofia de vida é até interessante, porque tem até um significado. Se você trabalha menos, você tem mais tempo para se divertir, para vir à igreja. Se você tem menos coisa, as mulheres têm menos coisa em casa, menos coisa para limpar, tem mais tempo para se dedicar em outras coisas. Então, quer dizer, a gente fica correndo atrás de coisas, de vencer na vida, e acumulando coisa que nos drena a nossa energia, tira a nossa qualidade de vida, tira nosso tempo com a família, o nosso tempo com Deus, porque nós estamos correndo atrás de querer mais coisas. Exemplo, hoje, a mulher tem 3 carros no nome dela, ela quer tirar um, porque está cansativo, está enfadonho, a carga tributária em cima dela. Então, quanto menos você tem, quanto menos é mais. É mais liberdade, é mais saúde, é mais tempo, é livre, principalmente para a palavra de Deus. Então, é uma filosofia circular que tem sentido, mas a gente tem que colocar isso pautado na palavra de Deus. Aí muitos cristãos estão colocando isso pautado na vida circular e fazendo disso um prazer da sua carne, para desfrutar desse prazer. As pessoas estão confundindo, as pessoas confundem, mas o cristão não pode confundir, porque o cristão é escolhido, ele tem que ser pautado na palavra de Deus, não nas coisas circulares, mundanas. Amém, meus queridos? E diz a palavra mais, o 9, diz assim: o que foi isso e o que há de ser? O que foi isso e o que há de ser? E o que se fez, isso tornará a fazer. Nada há novo debaixo do sol. Alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo. Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Não há lembranças das nossas que procederam, e das coisas que hão de ser também não haverá lembranças entre os que hão de vir depois de nós. Os irmãos entenderam aqui a leitura? Eu me atrapalhei um pouco. Mas não há nada novo debaixo do sol, nada. O pregador lá de cima está falando, o sol nasce, se põe, o rio corre para o mesmo lado, o vento vai para o sul e torna a voltar. Não há nada novo. Novo é o que o homem faz. E a geração futura se esquece. Nossos avós, muitas vezes, nós já esquecemos o que eles fizeram. Nós não sabemos o que eles fizeram. Nossa geração futura não vai saber o que nós estamos passando. Nós colocamos por um exemplo a tecnologia hoje. Há 20 anos tínhamos isso. Acho que nem celular não tinha. Aí depois veio os tijolão. Aí veio os pequenininhos. Aí veio isso. Né? Carro não tinha cinto, não tinha direção, não tinha nada. Foi a tecnologia. Quer dizer, o que era novo? Não há nada novo. Não há nada novo debaixo do sol. Diz a palavra de Deus. Nada há novo debaixo do sol. As coisas que circulam no dia a dia debaixo do sol, do nosso antepassado até hoje é a mesma coisa. Alguma coisa de que você possa dizer, vê, isso é novo? Muitas vezes nós falamos, isso é novo. Daqui 1 ano não é mais novo. Para nós é novo. Daqui 10 anos a pessoa está ultrapassado, ou a geração futura nem se lembra. Então, coisa nova não. Mas o sol vai se pôr, os rios vai correr, a geração futura daqui 100 anos vão ver as mesmas coisas que nós vemos. Então não há novo nada debaixo do sol. Mas nós buscamos correr atrás dessas coisas novas. Também não haverá lembrança, como diz a palavra aqui, não há lembrança das coisas que procederam, não há lembrança do que passou. E das coisas que hão de ser também não haverá lembrança. Queridos, que nós possamos começar, e nós possamos olhar a Bíblia, ler, estudar a Bíblia, e começamos a entender as coisas de Deus. Começamos a entender o que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele fará, para que nós não possamos ficar de uma maneira assim, abismado, falar isso é novo, isso é novidade, isso aconteceu, mas futuramente melhora. É a utopia do homem. Não vai melhorar. Diz a palavra de Deus que haverá terremotos, só é o começo das dores agora, haverá coisas piores no final. A utopia do homem é que vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai. E a futilidade da vida continuará. Nós não sabemos o que nossos antepassados faziam, mas eram mal. Eram coisas más. Nós não sabíamos o que nossos avós faziam. Eles eram santos? Será que eram?
Será que os homens que Lutero combateu, eles eram santos? Agostinho, os apóstolos e outros mártires que combatiam o pecado, eles faziam coisas, eles eram santos na terra? Não eram. Então as coisas não vão melhorar, pioraram. A promiscuidade, a idolatria, o pecado, eles pioraram com o passar da geração. A futilidade da vida continua e o homem fica correndo atrás de vencer na vida. Mas vencer na vida é Cristo Jesus. Que nós possamos, amados, guardar essa palavra e que possamos entender o que Deus requer de nós. Vamos trabalhar sim. Vamos agradecer a Deus quando Deus dá-nos posses, vamos cuidar dessas posses. Mas primeiro, a palavra de Deus diz, buscar primeiro o reino dos céus. E quantos cristãos, eu não estou te falando de incrédulo, que eles não entendem a palavra e não creem em Cristo e não sabem o que é Cristo em nossas vidas, mas estou falando de cristãos que estão buscando as coisas terrenas e querem mais e mais e mais e nunca se fartam. Isso não é vencer na vida, isso é acarretar uma opressão, uma carga de opressão sobre nós. E muitas das vezes nós deixamos de ter alegria em Cristo Jesus porque nós estamos devendo. Vamos deixar também, amados, esse negócio de ficarmos pensando que o sistema político ele é podre, sempre foi do princípio. Ele sempre oprimiu o homem. A gente estudando a Bíblia, estudando a história, estudando essas coisas, a gente vê que sempre oprimiu, mas nós pensamos que possuindo mais coisa, o futuro vai melhorar para nós. Não vai, ele vai te aterrorizar mais ainda, vai te oprimir mais. Os irmãos entenderam, queridos? Eu não estou falando que nós não devemos trabalhar, buscar um conforto para a família. Não. Mas nós buscamos o reino de Deus, porque tudo isso vai ficar futilidade. Eu vi uma frasezinha, essas frasezinhas bestas que a pessoa fica lendo, no cemitério a pessoa falou, aqui acaba todo o orgulho e todos ficam iguais. E tem outras para frente assim, não, todos iguais não, aqui é que separa o joio do trigo. Aqui é que separa o joio do trigo, aquele que serviu a Deus e o que não serviu a Deus. Ali acaba todo o orgulho, toda a arrogância, sinceramente, mas não fica todos iguais, querido. Aquele que teve uma vida pautada na palavra, aquele que renunciou ao pecado, aquele que foi fiel até o fim, diz a palavra, ele dará a coroa da vida eterna. Ali começa a separação do joio e do trigo, não fica todos iguais. A gente fica lendo essas coisas e pensando, a gente olha, raciocina, muitas das vezes a pessoa que não tem um raciocínio, uma orientação dos céus, fala pior que a verdade, aqui está todos iguais. Não existe essa, querido. Eu me revolto com certas frases, ainda tem cristão que pega e fica compartilhando, e as pessoas batem palminha. Queridos, eu não vou me comparar quando eu morrer com o incrédulo que viu a vida no pecado. Eu quero a separação, aqui vai ser separado, eu quero ser separado. Então, queridos, que nós possamos ter consciência, orarmos a Deus, buscar a presença de Deus, ter nossa vida pautada na palavra, e que nós possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele nos dá aqui nessa terra, mas agradecer, zelar, cuidar, administrar, mas que nós possamos buscar primeiro o reino de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? É a palavra que eu quero deixar com os irmãos, e que o Senhor possa estar nos abençoando e nos guardando de toda o bem querer dos bens material que ainda está em nossa mente, que nós possamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar.